Capítulo 22. O fim de uma lenda. À noite, Gavin não conseguia ver as feridas da Torre Branca. Na escuridão, não era possível distinguir entre um mural lindamente intrincado e uma parede cheia de azulejos descombinados. À noite, o mais belo dos edifícios de Tar Valon se transformava em outro amontoado escuro. E à noite, os buracos e cicatrizes na Torre Branca eram remendados com uma bandagem de escuridão. É claro que, em uma noite tão escura quanto aquelas nuvens causavam, também não era possível dizer a cor da torre. Branca ou preta, à noite, não importava. Gavin caminhava pelos jardins da Torre Branca, vestindo calças justas e um casaco vermelho e dourado. Como um uniforme, mas sem nenhuma lealdade específica. Ele não parecia ter uma lealdade específica ultimamente. Quase inconscientemente, viu-se caminhando em direção à entrada leste da torre, como se fosse subir para os aposentos de Egwene. Cerrou o maxilar e virou-se para o outro lado. Ele deveria estar dormindo. Mas depois de quase uma semana guardando a porta de Egwene à noite, ele estava, como os soldados gostavam de dizer, almoçando à meia-noite. Talvez pudesse ter ficado em seus aposentos para relaxar, mas seus aposentos no quartel da Torre Branca pareciam confinados. Perto dali, 2 pequenos gatos selvagens caminhavam por entre tufos de grama, com os olhos refletindo a luz das tochas de um posto de guarda. Os gatos se agachavam, observando como se ponderassem, por um breve instante, se valia a pena atacá-lo. Uma coruja invisível pairava no ar acima. A única evidência de sua passagem era uma pena solitária que flutuava para baixo. Era mais fácil fingir à noite. Alguns homens viveram suas vidas inteiras dessa maneira, preferindo as cortinas da escuridão às janelas abertas da luz do dia, porque elas os deixavam ver o mundo todo na sombra. Era verão agora, mas embora o dia tivesse sido quente, a noite estava estranhamente fria. Ele estremeceu com uma brisa passageira. Não houve nenhum assassinato desde a morte daquela infeliz White. Quando o assassino o atacaria novamente? Ele, ou ela, poderia estar se movendo pelos corredores naquele momento, procurando por uma Aes Sedai solitária enquanto aqueles gatos procuravam os ratos que Egwene o havia mandado embora de sua porta, mas isso não significava que ele não pudesse estar de guarda. De que adiantava andar pelos jardins? Ele deveria estar dentro de casa, onde teria a chance de fazer algo de bom. Gavin se dirigiu a uma das entradas de serviço. O corredor de teto baixo era limpo e bem iluminado, como o resto da torre, embora o piso fosse de ardósia cinza opaca em vez de ladrilhos vitrificados. Uma sala aberta à sua direita ressoava com risadas e conversas, guardas de folga aproveitando o tempo com seus companheiros. Gavin mal os olhou, mas então congelou. Ele olhou para dentro, reconhecendo alguns dos homens. Mazone, Selark, Zang. O que vocês estão fazendo? Os 3 ergueram os olhos, alarmados, e depois, desgostosos. Estavam entre cerca de uma dúzia de jovens que jogavam dados e fumavam cachimbos com os guardas da torre, que estavam de folga. Os jovens se levantaram cambaleando e fizeram continência, embora ele não fosse mais o comandante. Eles pareciam não perceber isso. Selark, o mais à frente entre eles, correu até Gavin. Era um sujeito magro, de cabelos castanho claros e dedos grossos. Meu senhor, disse ele. Nada importante, meu senhor. Apenas uma pequena diversão inofensiva. Os guardiões não gostam desse tipo de comportamento, disse Gavin. Você sabe disso, Selark. Se espalharem que você vai ficar acordado até tão tarde jogando dados, nunca vai convencer uma Aes Sedai a te aceitar. Selark fez uma careta. Sim, meu senhor. Havia algo de relutante naquela careta. O quê? Disse Gavin. Fala logo, cara. Bem, meu senhor, disse Selark. É que alguns de nós não temos tanta certeza de que queremos ser guardiões. Nem todos viemos aqui para isso, sabe? Alguns eram como o senhor, querendo treinar com os melhores. E o resto de nós? E também, as coisas mudaram agora. Que coisas? Gavin perguntou. Tolices, meu senhor, disse o homem, olhando para baixo. O senhor tem razão, claro. Amanhã tem treino cedo. Mas, bem, nós já vimos a guerra. Somos soldados agora. Ser um guardião é tudo que um homem deve almejar. Mas alguns de nós preferimos não ver o que temos agora acabar. Sabia. Gavin assentiu lentamente. Quando cheguei à torre, disse Selark, eu não queria nada além de ser um guardião. Agora, não sei se quero passar a vida protegendo uma mulher, solitário, vagando pelo campo. Você poderia ser guardião de um marrom ou branco, disse Gavin. E ficar na torre.
Selark franziu a testa. Com todo respeito, meu senhor, acho que isso pode ser igualmente ruim. Guardiões, eles não vivem como os outros homens. Isso é certo, disse Gavin, erguendo os olhos em direção aos aposentos distantes de Egwene. Ele não iria procurar aquela porta. Forçou o olhar de volta para Selark. Não há vergonha em escolher um caminho diferente. Os outros fazem parecer que sim. Os outros estão errados, disse Gavin. Reúnam aqueles que querem ficar com os jovens e apresentem-se ao Capitão Shubain amanhã. Falarei com ele. Aposto que ele poderia usá-los como uma divisão na guarda da torre. Ele perdeu muitos homens no ataque Seanchan. Selark relaxou visivelmente. Você faria isso, meu senhor? Claro. Foi uma honra liderar vocês. Você acha que, talvez pudesse se juntar a nós? A voz do jovem era esperançosa. Gavin balançou a cabeça. Tenho outro caminho a seguir. Mas, se a luz quiser, vou chegar perto o suficiente para ficar de olho em você. Ele acenou com a cabeça em direção à sala. Voltem para os seus jogos. Eu falo com Maxim por vocês também. Maxim era o guardião severo e de braços grossos que liderava as sessões de treinamento. Selark sentiu agradecido, voltando apressadamente para junto dos outros. Gavin continuou pelo corredor, desejando que suas escolhas fossem tão fáceis quanto as de seus homens. Perdido em pensamentos, ele subiu até a metade do caminho até os aposentos de Egwene antes de parar e perceber o que estava fazendo. Preciso de algo para me distrair. Não era tarde demais. Talvez ele pudesse encontrar Bryne e conversar. Gavin dirigiu-se aos aposentos de Bryne. Se Gavin ocupava uma posição estranha entre as Aes Sedai, a de Bryne era quase tão estranha quanto, guardião da antiga Mirlin, general do exército conquistador de Egwene e renomado grande capitão. A porta de Bryne estava entreaberta, emitindo um raio de luz através do corredor de ladrilhos azuis. Era esse o seu hábito quando estava em casa e acordado, caso um dos seus oficiais precisasse dele. Muitas noites Bryne passava fora, hospedado num dos seus centros de comando espalhados pela ilha ou numa aldeia próxima. Gavin bateu suavemente. Venha! A voz de Bryne era firme e familiar. Gavin entrou sorrateiramente e recolocou a porta rachada em sua posição. Bryne estava sentado a uma escrivaninha de aparência frágil, trabalhando em uma carta. Olhou para Gavin. Só um momento. Gavin esperou. As paredes estavam cobertas com mapas de Tar Valon, Andor, Cairhien e regiões vizinhas. Muitos traziam anotações recentes em giz vermelho. Bryne estava se preparando para a guerra. As anotações deixavam claro que ele sentia que eventualmente teria que defender Tar Valon contra os Trollocs. Vários mapas mostravam vilas na parte norte do interior, listando suas fortificações, se houvesse, e sua lealdade a Tar Valon. Elas seriam usadas como depósitos de suprimentos e posições avançadas. Outro mapa tinha círculos indicando antigas torres de vigia, fortificações e ruínas. Havia uma inevitabilidade metódica nos cálculos de Bryne, e um senso de urgência. Ele não buscava construir fortificações, mas sim usar as já existentes. Ele estava movendo tropas para as aldeias que considerava mais úteis. Outro mapa mostrava o progresso no recrutamento ativo. Só quando Gavin ficou ali, sentindo o cheiro de mofo de papel velho e velas acesas, é que sentiu a realidade da guerra iminente. Ela viria em breve. O dragão romperia os selos da prisão do Tenebroso. O lugar que ele havia dito a Egwene para encontrá-lo, o campo de Merrilor, estava marcado em vermelho vivo nos mapas. Ficava ao norte, na fronteira de Shienar. O escuro, solto sobre o mundo. Luz. Tornava os problemas de Gavin insignificantes. Bryne terminou a carta, lixou o papel, dobrou e pegou o lacre. Está um pouco tarde para visitar as pessoas, filho. Eu sei, mas pensei que você pudesse estar acordado. E eu estou mesmo. Bryne pingou cera na carta. O que você precisa? Um conselho, disse Gavin, sentando-se em um banquinho. A menos que seja sobre a melhor maneira de alojar um grupo de homens ou como fortificar o topo de uma colina, você achará meus conselhos insuficientes. Mas sobre o que você quer falar? Egwene me proibiu de protegê-la. Tenho certeza de que a Mirlin tinha seus motivos, disse Bryne, selando a carta calmamente. Tolos, disse Gavin. Ela não tem guardião, e há um assassino na torre. Um dos abandonados, pensou ele. Ambos são verdade, disse Bryne. Mas o que isso tem a ver com você? Ela precisa da minha proteção. Ela pediu sua proteção.
Não. De fato. Pelo que me lembro, ela também não pediu para você ir com ela até a torre, nem para você começar a segui-la como um cão que perdeu o dono. Mas ela precisa de mim, disse Gavin. Interessante. Da última vez que pensou nisso, você, com a minha ajuda, atrapalhou semanas de trabalho dela para reunir a Torre Branca. Às vezes, filho, nossa ajuda não é necessária. Não importa quão generosamente oferecida, ou quão urgente essa ajuda possa parecer. Gavin cruzou os braços, incapaz de se encostar na parede, com medo de perturbar um mapa que mostrava pomares espalhados pela região. Uma vila perto do Monte do Dragão estava circulada 4 vezes, por algum motivo. Então, seu conselho é deixá-la exposta, talvez para levar uma facada nas costas. Não dei nenhum conselho, disse Bryne, folheando alguns relatórios sobre a mesa, o rosto firme iluminado pela luz bruxuleante de velas. Só fiz observações, embora ache curioso que você conclua que deve deixá-la em paz. Bryne, ela não faz sentido. O canto da boca de Bryne se ergueu num sorriso irônico. Ele abaixou os papéis e se virou para Gavin. Eu avisei que meu conselho seria de pouca utilidade. Não tenho certeza se existem respostas que lhe sirvam. Mas deixe-me perguntar uma coisa. O que você quer, Gavin Traca? Egwene, disse ele imediatamente. Quero ser o guardião dela. Bem, qual é? Gavin franziu a testa. Você quer Egwene ou quer ser o guardião dela? Ser o guardião dela, é claro. Bem, me casar com ela. Eu a amo, Bryne. Parece-me que são duas coisas diferentes. Semelhantes, mas distintas. Mas, além de coisas relacionadas a Egwene, o que você quer? Nada, disse Gavin. Ela é tudo. Bem, aí está o seu problema. Como isso é um problema? Eu a amo. Foi o que você disse. Bryne olhou para Gavin, com o braço sobre a mesa e o outro apoiado na perna. Gavin resistiu à vontade de se contorcer sob aquele olhar. Você sempre foi o apaixonado, Gavin. Como sua mãe e sua irmã. Impulsivo, nunca calculista como seu irmão. Galad não calcula, disse Gavin. Ele apenas age. Não, disse Bryne. Talvez eu tenha falado errado. Galad pode não ser calculista, mas não é impulsivo. Ser impulsivo é agir sem pensar muito. Galad pensou bastante em tudo. Ele elaborou o seu código de moralidade dessa forma. Ele pode agir de forma rápida e decisiva porque já decidiu o que fazer. Você age com paixão. Não age por causa do que pensa, mas por causa do que sente. Com pressa, com ímpeto de emoção. Isso lhe dá força. Você consegue agir quando precisa e depois lidar com as consequências. Seus instintos costumam ser bons, assim como os da sua mãe. Mas, por causa disso, você nunca teve que encarar o que fazer quando seus instintos te levam na direção errada. Gavin se viu concordando. Mas, filho, disse Bryne, inclinando-se para a frente. Um homem é mais do que uma motivação, um objetivo. Nenhuma mulher quer isso num homem. Parece-me que os homens que dedicam tempo a fazer algo por si mesmos, em vez de professarem a sua devoção, são os que chegam a algum lugar, tanto com as mulheres como com a própria vida. Bryne coçou o queixo. Então, se eu tenho um conselho para você, é este. Descubra quem você seria sem Egwene e, depois, descubra como encaixá-la nisso. Acho que é isso que uma mulher. Você é especialista em mulheres agora? Perguntou uma nova voz. Gavin se virou, surpreso, e encontrou Siuan Sanche empurrando a porta. Bryne não hesitou. Você já está aí ouvindo há tempo suficiente, Siuan, para saber que não era sobre isso que estávamos falando. Siuan bufou, entrando apressadamente no quarto com um bule de chá. Você deveria estar na cama, disse ela, ignorando Gavin após um olhar superficial. É verdade, disse Bryne casualmente. Estranhamente, as necessidades da Terra não se submetem aos meus caprichos. Mapas podem ser estudados pela manhã. E podem ser estudados à noite. E à tarde. Cada hora que passo pode significar quilômetros de território defendido se os Trollocs invadirem. Siuan suspirou alto, entregando-lhe uma xícara e servindo chá, que cheirava a amora silvestre. Era decididamente estranho ver Siuan, que, por estar imóvel, parecia uma mulher da idade de Gavin, sendo mãe do grisalho General Bryne. Siuan se virou para Gavin enquanto Bryne aceitava sua bebida. E você, Gavin Traca, disse ela. Eu queria falar com você. Dar ordens a Amirlin, dizer a ela o que fazer. Sério.
Às vezes, os homens parecem pensar que as mulheres não passam de suas mensageiras pessoais. Vocês bolam todo tipo de esquemas ridículos e depois esperam que a gente os execute de alguma forma. Ela o encarou, sem parecer que esperava qualquer resposta além de um olhar envergonhado. Gavin respondeu e saiu apressadamente para evitar mais intimidação. Ele não se surpreendeu com nada que Bryne dissera. O homem era coerente e já havia repetido os mesmos temas para Gavin antes. Pense em vez de ser impulsivo, seja deliberado. Mas ele passou semanas pensando, suas ideias se alternando em círculos, como moscas presas em um pote. Ele não chegou a lugar nenhum. Gavin caminhou pelos corredores, notando os guardas de Shubain postados em intervalos regulares. Disse a si mesmo que não estava subindo até Egwene, estava apenas verificando os guardas. E, no entanto, logo se viu em um corredor perto dos aposentos da Amirlin. Apenas um corredor adiante. Ele a verificaria rapidamente e... Gavin congelou. O que estou fazendo? Pensou. Grande parte do seu nervosismo naquela noite vinha de não saber se Egwene estava devidamente protegida ou não. Ele não conseguiria dormir até. Não, disse a si mesmo, com firmeza. Desta vez, farei o que ela pede. Ele se virou para ir embora. Um som o fez hesitar, olhando por cima do ombro. Passos e farfalhar de roupas. Era tarde demais para novatos, mas os criados poderiam muito bem estar entregando refeições tardias. Bryne e Gavin não eram os únicos que mantinham horários incomuns na Torre Branca. Veio de novo. Tão baixo, quase inaudível. Franzindo a testa, Gavin tirou as botas e se esgueirou para frente para dar uma olhada ao redor da esquina. Não havia nada. A porta de Egwene, incrustada com ouro no formato de avendesora, estava fechada, o corredor vazio. Suspirando, Gavin balançou a cabeça, recostando-se na parede para calçar as botas novamente. Desejou que Egwene ao menos deixasse Shubain colocar guardas em seu quarto. Deixá-lo sem vigilância era. Algo se moveu na sombra logo abaixo da porta de Egwene. Gavin congelou. Não havia uma grande mancha escura ali, apenas uma sombra de alguns centímetros de largura feita por uma alcova. Mas enquanto estudava aquela mancha, teve dificuldade em manter os olhos nela. Seu olhar se deslizou livremente, como um bocado de manteiga em um nabo quente. Parecia que a escuridão era maior do que ele imaginara inicialmente. Porque ele não conseguia olhar diretamente para ela. Houve um lampejo de movimento e algo girou no ar. Gavin se jogou para o lado, e o aço atingiu a pedra. Com uma bota calçada, ele largou a outra enquanto puxava a espada. A faca que havia sido atirada em seu coração deslizou pelo chão de ladrilhos. Gavin espiou pela esquina, tenso. Alguém estava fugindo pelo corredor. Alguém todo de preto, com um capuz na cabeça. Gavin correu atrás da pessoa, espada empunhada à frente, braços erguidos, passo desajeitado enquanto seu pé descalço batia em frente ao pé calçado. O assassino era extremamente rápido. Gavin berrou alarme, sua voz ecoando pelos corredores silenciosos da torre. Então, cortou para a esquerda. O assassino teria que se virar e subir o corredor à direita. Gavin irrompeu em outro corredor, avançando em direção ao assassino. Ele derrapou na esquina. O corredor estava vazio. Teria o assassino voltado? Gavin praguejou enquanto corria e alcançava o corredor original na outra extremidade. Estava vazio. Uma porta, talvez? Tudo seriam becos sem saída. Se Gavin esperasse até que a ajuda chegasse. Não, pensou Gavin, girando. Escuridão. Procure pela escuridão. Havia uma área profunda perto de um batente de porta à sua esquerda. Pequena demais para conter alguém, mas ele sentiu a mesma sensação de desorientação ao olhar para ela. Um homem saltou, brandindo uma espada em direção à cabeça de Gavin. Ele golpeou com a lâmina encortando os juncos, repelindo o ataque. O assassino era muito mais baixo que Gavin, então deveria ter uma grande vantagem no alcance. No entanto, o assassino se movia com uma velocidade estonteante, a espada disparando contra Gavin em uma série de estocadas, sem usar nenhuma forma de espada que Gavin reconhecesse. Gavin caiu em distorção do vento, forçado a agir como se estivesse cercado. Ele mal conseguiu manter o agressor afastado. Podia ouvir gritos à distância, guardas respondendo ao seu chamado. Ele gritou novamente. Ele podia sentir a frustração nos movimentos do atacante. O assassino esperava derrotar Gavin rapidamente. Bem, Gavin esperava o mesmo, mas concentrar-se neste oponente era muito difícil. Os golpes de Gavin, quando ele conseguia, atingiam o ar quando deveriam ter atingido a carne.
Gavin se virou para o lado, erguendo sua lâmina para javali dessa montanha. Mas isso deu ao assassino uma abertura. Ele arremessou outra faca em Gavin, forçando-o a recuar. A faca bateu na parede e o assassino fugiu pelo corredor. Gavin correu atrás, mas não conseguiu acompanhá-lo. Logo o assassino estava longe, disparando para a esquerda. Essa direção levou a uma série de cruzamentos. Que velocidade, pensou Gavin, parando, inspirando e expirando entrecortadamente, com as mãos nos joelhos. Não é natural. 2 guardas de Shubain chegaram um momento depois, espadas em punho. Gavin apontou. Assassino! Espiando na porta de Egwene. Foi por ali. Um correu para onde apontava. O outro foi dar o alarme geral. Luz, pensou Gavin. E se eu não o interrompesse enquanto ele escutava? E se eu o interrompesse quando ele estivesse saindo? Gavin correu para a porta de Egwene, com o cansaço evaporando. De espada em punho, testou a porta. Estava destrancada. Egwene! Ele gritou, abrindo a porta e pulando para dentro do quarto. Houve uma explosão repentina de luz e um estrondo. Gavin se viu envolto em algo forte, cordas invisíveis, puxando-o para o ar. Sua espada caiu no chão e sua boca se encheu de uma força invisível. E foi assim que ele se viu pendurado no teto, desarmado, lutando, enquanto a própria Mirlin saía do seu quarto. Ela estava alerta e completamente vestida com vestido carmesim com detalhes dourados. Ela não parecia nada satisfeita. Mate sentou-se ao lado da lareira da estalagem, desejando que o fogo estivesse um pouco menos quente. Ele conseguia sentir o calor através das camadas de seu paletó esfarrapado e camisa branca, combinados com uma calça grossa de operário. As botas em seus pés tinham solas boas, mas as laterais estavam gastas. Ele não usava chapéu, e seu cachecol estava puxado para cima, cobrindo a metade inferior do rosto, enquanto ele se recostava na cadeira de carvalho da montanha. Elaine ainda tinha seu medalhão. Sentia-se nu sem ele. Tinha uma espada curta ao lado da cadeira, mas era só para enfeitar. Um cajado de caminhada inclinava-se inocentemente ao lado. Ele preferia usá-lo, ou as facas escondidas em seu casaco. Mas uma espada era mais visível e faria os salteadores que passeavam pelas ruas de Baixo Caemim pensarem 2 vezes. Eu sei porque você está perguntando por ele, disse Chet. Havia um homem como Chet em quase todas as tavernas. Velho o suficiente para ter visto homens como Mate nascerem, crescerem e morrerem, e disposto a falar de todos aqueles anos se você bebesse o suficiente. Ou com frequência, se não bebesse. A barba por fazer no rosto comprido de Chet era salpicada de prata, e ele usava um boné torto. Seu casaco remendado fora preto, e a insígnia vermelha e branca em seu bolso estava desbotada demais para ser lida. Tinha um ar vagamente militar, e não era comum ficar com cicatrizes como a grossa e raivosa em sua bochecha e pescoço, de uma briga de bar. Sim, continuou Chet, muitos estão perguntando pelo líder daquele bando. Mate não disse nada. Recostou-se na cadeira. Era sua 4ª taverna naquela noite, e em 3 delas ele conseguirá encontrar rumores sobre Matrim Calton. Quase nenhuma verdade neles. Sangue e cinzas sangrentas. Ah, claro, havia histórias de outras pessoas também. A maioria sobre Rand, cada uma fazendo as cores rodopiarem ao ouvi-las. Lágrimas haviam caído para o Seanchan, nenhum Ilian, nenhum Rand havia derrotado todos eles e estava lutando a última batalha naquele momento. Não. Ele visitava mulheres enquanto dormiam, engravidando-as. Não, aquele era o escuro. Não, Mate era o escuro. Histórias sangrentas. Elas deveriam deixar Mate em paz. Algumas ele conseguia rastrear até o bando, como a história de uma cidade cheia de mortos despertando. Mas muitas pessoas alegavam que as histórias vinham de seu tio, primo ou sobrinho. Mate deu uma moeda de cobre para Chet. O homem tirou o chapéu educadamente e foi buscar outra bebida. Mate não estava com vontade de beber. Suspeitava que aquelas fotos dele fossem parte do motivo pelo qual as histórias estavam se espalhando tão rapidamente. Na última taverna que visitará, alguém havia pegado uma cópia do esboço, dobrada e amassada, e mostrado a ele. Mas ninguém o reconhecera até então. A lareira continuava a crepitar. Baixo Caemim crescia, e homens empreendedores perceberam que fornecer acomodações e bebidas para os viajantes poderia gerar um lucro considerável. Assim, barracos começaram a se transformar em tavernas, e estas, em hospedarias completas. A madeira era muito procurada, e muitos dos grupos mercenários haviam se dedicado à xilogravura. Alguns trabalhavam honestamente, pagando o imposto da rainha por reivindicações. Outros trabalhavam de forma menos legal.
Já havia enforcamentos por isso. Quem diria? Homens enforcados por caça ilegal de árvores. O que aconteceria agora? Homens enforcados por roubar terra. Baixa Kaemin havia mudado drasticamente, com estradas surgindo e prédios sendo ampliados. Em poucos anos, Baixa Kaemin se tornaria uma cidade. Teriam que construir outro muro para fechá-la. O lugar cheirava a sujeira e suor, mas não mais do que outras tavernas. Os respingos eram rapidamente limpos e as garçonetes pareciam ansiosas para trabalhar. Uma em particular lhe deu um sorriso discreto, enchendo sua caneca e mostrando um pouco do tornozelo. Mate fez questão de se lembrar dela. Ela seria boa para Talmanes. Mate levantou o cachecol o suficiente para beber. Sentia-se um idiota usando o cachecol daquele jeito. Mas estava quente demais para uma capa com capuz, e a barba era uma tortura. Mesmo com o cachecol no rosto, ele não se destacava muito em Baixa Kaemin. Não era o único valentão andando por aí com o rosto obscurecido. Explicou que tinha uma cicatriz feia que queria cobrir. Outros presumiam que sua cabeça estava a prêmio. Ambas as coisas eram verdade, infelizmente. Ele ficou sentado por um tempo, olhando fixamente para as chamas dançantes da lareira. O aviso de Chet fez com que um buraco desconfortável se abrisse no estômago de Mate. Quanto maior sua reputação, maior a probabilidade de ser desafiado. Matar o príncipe dos corvos causaria grande notoriedade. De onde tiraram esse nome? Sangue e cinzas. Uma figura juntou-se a ele junto à fogueira. Magro e ossudo, Noal parecia um espantalho que se sacudiu e decidiu ir à cidade. Apesar do cabelo branco e do rosto curtido, Noal era tão ágil quanto homens com metade da sua idade. Pelo menos quando manuseava uma arma. Outras vezes, parecia tão desajeitado quanto uma mula numa sala de jantar. Você é um homem notável, disse Noal a Mate, estendendo as palmas das mãos em direção ao fogo. Quando você me encontrou por acaso em Eboldar, eu não fazia ideia da ilustre companhia em que me encontraria. Mais alguns meses e você será mais famoso que já em Fastrider. Mate se afundou ainda mais na cadeira. Os homens sempre acham que seria ótimo ser conhecido em todas as tavernas e cidades, disse Noal suavemente. Mas que se dane se não for só uma dor de cabeça. O que você sabe sobre isso? Jain reclamou disso, disse Noal suavemente. Mate resmungou. Tom chegou em seguida. Estava vestido como servo de um mercador, usando uma roupa azul que não era muito elegante, mas também não estava em mau estado. Ele alegava ter vindo a Baixo Kaemin para verificar se seria aconselhável que seu mestre construísse uma loja ali. Tom exibiu o disfarce com desenvoltura, aparando os bigodes e falando com um leve sotaque murandiano. Mate se ofereceu para inventar uma história para o seu ato, mas Tom tossiu e disse que já tinha uma elaborada. Mentiroso descarado de mendigo. Tom puxou uma cadeira e sentou-se delicadamente, como se fosse um servo que se considerasse um homem de grande consideração. Ah, que perda de tempo! Meu mestre insiste que eu me associe a uma ralé dessas. E aqui encontro o pior de todos. Noal riu baixinho. Se ao menos, disse Tom dramaticamente, eu tivesse sido enviado para o acampamento do majestoso, incrível, indestrutível e famoso Matrim Calton. Então eu certamente teria. Queime-me, Tom, disse Mate. Deixe o homem sofrer em paz. Tom riu, acenando para a garçonete e comprando bebidas para os três. Deu-lhe uma moeda extra e pediu-lhe, em voz baixa, que evitasse que pessoas desavisadas se aproximassem demais da lareira. Tem certeza de que quer nos encontrar aqui? Perguntou Noal. Tudo bem, disse Mate. Ele não queria ser visto de volta ao acampamento, para que os Gollum não o procurassem lá. Tudo bem, então, disse Noal. Sabemos onde fica a torre e podemos chegar lá, supondo que Mate nos consiga um portal. Eu vou, disse Mate. Não consegui encontrar ninguém que tenha entrado, continuou Noal. Alguns dizem que é mal assombrada, disse Tom, tomando um gole da caneca. Outros dizem que é uma relíquia da Era das Lendas. Dizem que as laterais são de aço liso, sem abertura. Encontrei o filho mais novo da viúva de um capitão que certa vez ouviu uma história de alguém que encontrou grandes tesouros na torre. Mas ele não disse como o rapaz entrou. Sabemos como entrar, disse Mate. A história do Olver, perguntou Noal, cético. É o melhor que temos, disse Mate. Olha, o jogo e a rima são sobre os Aelfin e os Eelfin. As pessoas já ouviram falar deles. Aqueles arcos malditos são a prova disso. Então, deixaram o jogo e a rima como um aviso. Esse jogo não pode ser vencido, Mate, disse Noal, esfregando o queixo enrugado. E é esse o ponto.
Você precisa trapacear. Mas talvez devêssemos tentar um acordo, disse Tom, brincando com a ponta encerada do bigode. Eles deram respostas às suas perguntas. Que perguntas frustrantes, disse Matt. Ele não queria contar a Tom e Noel sobre suas perguntas, ainda não havia contado a eles o que havia perguntado. Mas eles responderam, disse Tom. Parece que eles tinham algum tipo de acordo com as Aes Sedai. Se soubéssemos o que as Aes Sedai tinham que as cobras e raposas queriam, o motivo pelo qual estavam dispostas a barganhar, talvez pudéssemos trocar com elas por Moiraine. Se ela ainda estiver viva, disse Noel, sombriamente. Ela está, disse Tom, olhando fixamente para frente. A luz manda. Ela tem que estar viva. Nós sabemos o que eles querem. Matt olhou para as chamas. O quê? Perguntou Noel. Nós, respondeu Matt. Olha, eles conseguem ver o que vai acontecer. Fizeram isso comigo, fizeram isso com a Moiraine, se aquela carta serve de pista. Eles sabiam que ela deixaria uma carta para você, Tom. Eles sabiam. E ainda responderam às perguntas dela. Talvez eles tivessem que fazer isso, disse Tom. Sim, mas eles não precisam responder diretamente, disse Matt. Comigo, não responderam. Eles responderam sabendo que ela voltaria para eles, e me fizeram o que fizeram sabendo que eu também seria puxado de volta. Eles me querem. Eles nos querem. Você não tem certeza disso, Matt. Tom colocou a caneca de cerveja no chão entre os pés e pegou o cachimbo. À direita de Matt, homens comemoravam um jogo de dados. Eles podem responder perguntas, mas isso não significa que saibam tudo. Pode ser como as previsões das Aes Sedai. Matt balançou a cabeça. As criaturas injetaram memórias em sua cabeça. Ele imaginou que fossem memórias de pessoas que haviam tocado a torre ou estado nela. Os Aelfin e os Eelfin tinham essas memórias, e Caemlyn provavelmente também tinham as dele. Conseguiriam observá-lo, ver através de seus olhos. Ele desejou novamente seu medalhão, embora não servisse para nada contra elas. Elas não eram Aes Sedai, não usariam canalização. Elas sabem das coisas, Tom, disse Matt. Estão observando. Não os surpreenderemos. Então fica difícil derrotá-los, disse Tom, acendendo um graveto com fogo e usando-o para acender seu cachimbo. Não podemos vencer. A menos que quebremos as regras, repetiu Matt. Mas eles saberão o que estamos fazendo, disse Tom, se o que você diz for verdade. Então, devemos negociar com eles. E o que Moiraine disse, Tom? Perguntou Matt. Naquela carta que você lê todas as noites. Tom deu uma baforada no cachimbo, levando a mão distraída ao bolso do paletó, onde guardava a carta. Ela disse para lembrarmos o que sabíamos sobre o jogo. Ela sabe que não há como vencer quando se lida com eles, disse Matt. Sem trocas, Tom, sem barganhas. Entraremos em combate e não sairemos até pegá-la. Tom hesitou por um momento, depois assentiu, seu cachimbo começando a soltar baforadas. Coragem para fortalecer, disse Noel. Bem, já temos o suficiente disso, com a sorte do Matt. Você não precisa fazer parte disso, sabia, Noel, disse Matt. Você não tem motivo para se arriscar nisso. Vou, disse Noel. Já vi muitos lugares. A maioria, na verdade. Mas nunca este. Ele hesitou. É algo que preciso fazer. E ponto final. Muito bem, disse Matt. Fogo para cegar, disse Noel. O que temos? Lanternas e tochas, disse Matt, batendo o pé no saco ao lado da cadeira. E alguns daqueles gravetos de fogo da Ludra, para que possamos acendê-los. Algumas surpresas dela também. Fogos de artifício, perguntou Noel. E alguns daqueles cilindros explosivos que usamos contra o Seanchan. Ela os chama de Roarsticks. Tom assobiou. Ela te deixou pegar alguns. 2. Quando apresentei a ela o acordo de Elaine, ela estava pronta para me dar quase tudo o que eu pedisse. Matt fez uma careta. Ela queria vir para acendê-los. Ela mesma. Que me queime, mas essa foi uma discussão difícil de terminar. Mas nós temos um monte de flores da noite. Ele bateu no saco ao lado da cadeira com a ponta do pé. Você os trouxe? Perguntou Tom. Eu queria mantê-los por perto, disse Matt. E ela só me deu hoje. Eles não vão explodir por acidente, Tom. Isso não acontece com muita frequência. Bem, pelo menos afaste-os da lareira, disse Tom. Ele olhou para o cachimbo e praguejou,
Depois afastou a cadeira alguns centímetros de Mate. A seguir, disse Noel, música para deslumbrar. Comprei uma variedade para nós, disse Tom. Vou levar minha harpa e flauta, mas encontrei alguns tambores e símbolos de mão. Eles podem ser presos na lateral da perna e tocados com uma mão só. Também comprei uma flauta extra. Ele olhou para Mate. Uma simples, feita para quem tem dedos grossos e lentos. Mate bufou. E, finalmente, ferro para amarrar, disse Noel, deslizando um pacote seu. Ele tilintou levemente quando desamarrou a tampa, o conteúdo refletindo a luz laranja escura da lareira. Um conjunto de facas de arremesso para cada um de nós e 2 espadas curtas. Cada uma de ferro puro, sem aço. Também consegui algumas correntes para nós e uma faixa de ferro para prender na coronha da lança do Mate. Mas pode aliviar o peso. Eu fico com ele, disse Mate. Noel arrumou a mochila novamente, e os 3 sentaram-se diante da lareira por um tempo. De certa forma, essas coisas que haviam reunido eram uma ilusão. Uma forma de se assegurarem de que estavam fazendo algo para se preparar. Mas Mate se lembrava daqueles lugares retorcidos além dos portões, dos ângulos que não eram certos, da paisagem sobrenatural. As criaturas chamadas cobras e raposas porque desafiavam a descrição padrão. Aquele lugar era outro mundo. Os preparativos que ele fez com Tom e Noel poderiam ajudar, mas também poderiam ser inúteis. Não havia como saber até que eles entrassem naquela torre. Era como não saber se você tinha o antídoto certo até que os dentes da cobra já estivessem presos em você. Por fim, ele desejou boa noite aos outros 2. Noel queria voltar para o acampamento do bando, que agora ficava a apenas 10 minutos de cavalo da cidade. Tom concordou em ir com ele, e eles levaram a mochila de Mate cheia de flores noturnas, embora ambos os homens parecessem preferir carregar um saco cheio de aranhas. Mate colocou a espada sobre o casaco, pegou o cajado e voltou para a estalagem. Mas não foi diretamente para lá. Em vez disso, viu-se vagando pelos becos e ruas. Barracas e tendas haviam surgido ao lado de prédios sólidos enquanto a cidade fora da cidade se espalhava pelas muralhas, como mofo crescendo em um pão. O céu estava escuro, mas a noite ainda era movimentada, com vendedores ambulantes chamando de dentro das portas iluminadas das estalagens. Mate certificou-se de que a espada curta estivesse visível. Havia muitos que pensariam em explorar um andarilho solitário à noite, principalmente fora das muralhas da cidade, onde o braço da lei era um pouco fraco. O ar cheirava a chuva iminente, mas isso acontecia com frequência ultimamente. Ele desejou que a chuva continuasse, como uma tempestade, ou que parasse de chover. Era como se o ar estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. Um golpe que nunca caía, um sino que nunca tocava, um conjunto de dados que nunca parava de girar. Exatamente como aqueles que trovejavam em sua cabeça. Ele apalpou a carta de Veren no bolso. Será que os dados parariam se ele a abrisse? Talvez fosse sobre o Gollum. Se ele não recuperasse o medalhão de Elaine logo, a coisa provavelmente o encontraria e lhe arrancaria as entranhas. Cinzas sangrentas. Ele sentiu vontade de beber, esquecendo-se de quem era, e de quem as pessoas pensavam que ele era, por um tempo. Mas, se ficasse bêbado, provavelmente deixaria o rosto à mostra por acidente. Talvez começasse a falar sobre quem ele realmente era. Nunca se sabe o que um homem faria quando está bêbado, mesmo que esse homem seja você mesmo. Ele atravessou os portões da cidade e entrou na cidade nova. O ar começou a ficar nebuloso com algo que não era exatamente chuva, como se o céu tivesse ouvido seu discurso e decidido permitir que um pequeno espirro caísse sobre ele. Maravilhoso, ele pensou, muito maravilhoso. As pedras do calçamento logo ficaram molhadas com a chuva que não caía, e os postes de luz brilhavam com bolas de névoa vaporosa. Mate se agachou, o cachecol ainda cobrindo o rosto, como se fosse o maldito homem de Aiel. Não estivera com muito calor um pouquinho antes. Ele estava tão ansioso quanto Tom para seguir em frente e encontrar Moiraine. Ela havia arruinado a vida dele, mas Mate supôs que lhe devia uma. Melhor viver nessa bagunça do que ficar preso de volta nos 2 rios, vivendo uma vida tediosa sem perceber o quão tediosa era. Mate não era como Perrin, que cobiçava deixar os 2 rios antes mesmo de chegarem a Baerlon. Uma imagem de Perrin passou pela sua cabeça, e Mate a baniu. E quanto a Randy? Mate o viu sentado em uma bela cadeira, olhando para o chão à sua frente, em um quarto escuro, com uma única lâmpada piscando. Ele parecia exausto, com os olhos arregalados e a expressão sombria. Mate balançou a cabeça para dissipar essa imagem também. Pobre Randy. O homem provavelmente pensava que era um maldito furão ou algo assim, roendo pinhas.
Mas provavelmente era um furão que queria voltar a viver nos dois rios. Não, Mate não queria voltar. Não havia Tuon nos dois rios. Luz, bem, ele teria que descobrir o que fazer com Tuon. Mas ele não queria se livrar dela. Se ela ainda estivesse com ele a deixaria chamá-lo de brinquedo sem reclamar. Bem, não muito, pelo menos. Moiraine primeiro. Ele desejava saber mais sobre os Aelfin e sua maldita torre. Ninguém sabia, ninguém falava mais do que lendas, ninguém tinha nada de útil a dizer. Ninguém além de Birgitte. Mate parou na rua. Ela tinha sido quem disse ao ver como entrar na torre. Como ela sabia? Amaldiçoando-se por ser um tolo, ele se virou em direção ao centro da cidade. As ruas estavam se esvaziando do trânsito que a sobrecarregava antes do início da quase-chuva. Logo Mate sentiu que tinha a cidade inteira só para si, até os batedores de carteira e os mendigos recuaram. Por algum motivo, isso o deixou mais nervoso do que ser encarado. Não era natural. Alguém deveria ter tentado pelo menos segui-lo de perto para ver se valia a pena matá-lo. Mais uma vez, ele ansiava pelo medalhão. Fora um idiota em entregá-lo. Melhor ter cortado a própria mão ensanguentada e oferecido a Elaine como pagamento. O Gollum estaria ali, naquela escuridão, em algum lugar. Deveria haver valentões nas ruas. As cidades estavam cheias deles. Esse era praticamente um dos malditos requisitos de uma cidade. Uma prefeitura, algumas hospedarias e uma taverna, e vários sujeitos de cara fechada cujo único desejo era te jogar na lama e gastar seu dinheiro em bebida e mulheres. Ele passou por um pátio e seguiu pelo portão dos maçons para a cidade interior, o arco branco quase parecendo brilhar, escorregadio pela chuva na luz fantasmagórica da lua nublada. O cajado de Mate bateu nas pedras do calçamento. Os guardas do portão estavam encolhidos e quietos em suas capas, como estátuas, não homens. O lugar inteiro parecia um túmulo. Um pouco além do portão, ele passou por um beco e hesitou. Achou ver um grupo de formas sombrias lá dentro. Prédios altos se erguiam de ambos os lados, majestosos edifícios de alvenaria Ogier. Um grunhido soou de dentro do beco. Um assalto, disse Mate, aliviado. Uma figura corpulenta olhou para trás, para fora do beco. O luar revelou um sujeito de olhos escuros e uma longa capa. Ele pareceu atordoado ao encontrar Mate ali. Apontou com a mão de dedos grossos, e 3 de seus companheiros partiram em sua direção. Mate relaxou, limpando a testa da água da chuva. Então, havia gente andando por aí naquela noite. Que alívio! Ele estava pulando do nada. Um bandido brandiu seu porrete em direção a Mate. Mate havia usado espada curta no lado direito de propósito. O bandido mordeu a isca, presumindo que Mate se moveria para sacar a arma. Em vez disso, Mate ergueu o cajado rapidamente, batendo a coronha na perna do homem. O salteador tropeçou e Mate se chocou contra a cabeça do homem. A garoa, que já era quase uma chuva de verdade, respingou no batedor quando ele caiu, derrubando um de seus companheiros. Mate recuou e bateu com a ponta do cajado na cabeça do bandido que tropeçava. Ele caiu em cima do companheiro. O terceiro homem olhou para trás, em direção ao seu líder, que segurava o colarinho de um homem desengonçado que Mate mal conseguia distinguir nas sombras. Mate aproveitou a oportunidade para saltar sobre a pequena pilha de bandidos inconscientes, atacando o terceiro homem. O salteador ergueu o porrete para proteger a cabeça, então Mate bateu com o cajado no pé do homem. Ele então balançou o cajado, desviando a defesa fraca do terceiro homem, e o derrubou com um golpe no rosto. Mate casualmente lançou uma faca em direção ao líder da gangue, que avançava. O líder garoou, cambaleou na garoa, arranhando a faca cravada no pescoço. Os outros que Mate deixaria inconscientes, pobres tolos, talvez eles aceitassem o aviso e se recompusessem. Mate deu um passo para o lado quando o líder passou cambaleando e, finalmente, caiu em cima dos 3 companheiros. Mate o chutou, sacou a faca e a limpou. Finalmente, olhou para a vítima do roubo. Estou muito feliz em vê-lo, disse Mate. Você é? Perguntou o homem. Claro, disse Mate, endireitando-se. Achei que os ladrões não tivessem saído hoje à noite. Uma cidade sem batedores de carteira, bem, é como um campo sem ervas daninhas. E se não houvesse ervas daninhas, para que precisariam de um fazendeiro? Terrivelmente inóspito, eu lhe digo. O homem resgatado cambaleou para frente com os pés trêmulos. Parecia confuso com o que Mate havia dito, mas se levantou com dificuldade, pegando a mão de Mate. Obrigado. O homem tinha uma voz anasalada. Muito, muito obrigado. A fraca luz da lua,
Mate mal conseguia distinguir um rosto largo com dentes salientes sobre um corpo desajeitadamente magro. Mate deu de ombros, pondo de lado o cajado e desenrolando o cachecol, que estava ficando encharcado, e começando a torcê-lo. Eu evitaria viajar sozinho à noite, se fosse você, amigo. O homem apertou os olhos na escuridão. Você, disse ele, com a voz quase esganiçada. Mate gemeu. Sangue e cinzas sangrentas. Não posso ir a lugar nenhum sem. Ele interrompeu a frase quando o homem investiu, uma adaga brilhando sob o luar fraco. Mate praguejou e estalou o cachecol à sua frente. A adaga atingiu o tecido em vez da barriga de Mate, e Mate rapidamente torceu as mãos, amarrando a adaga do assassino em pedaços de tecido. O homem gritou, e Mate soltou o cachecol e sacou um par de facas, uma em cada mão, soltando-as por reflexo. Elas acertaram o assassino nos olhos. Uma em cada olho. Luz. Mate não estava mirando nos olhos. O homem caiu sobre as pedras molhadas do pavimento. Mate ficou parado, inspirando e expirando. Leite materno num copo. Leite materno, porra! Ele pegou seu cajado e olhou ao redor, mas a rua sombria estava vazia. Eu te salvei, e você tenta me esfaquear. Mate ajoelhou-se ao lado do cadáver. Então, com a certeza sombria do que encontraria, procurou na bolsa do homem. Retirou algumas moedas de ouro, e um pedaço de papel dobrado. O luar revelou o rosto de Mate nele. Ele amassou o papel e o enfiou no bolso. Um em cada olho sangrento. Melhor do que o homem merecia. Mate amarrou o cachecol, pegou suas facas e saiu para a rua, lamentando ter abandonado o assassino à própria sorte. Brigitte cruzou os braços, encostou-se a um pilar de mármore e observou Elaine, sentada, apreciando uma apresentação noturna de atores. Grupos como esse, encenando histórias, haviam se tornado muito populares em Cairien e agora tentavam alcançar o mesmo sucesso em Andor. Um dos salões do palácio, onde os bardos se apresentavam, havia sido adaptado para permitir que os atores encenassem suas histórias. Brigitte balançou a cabeça. Qual a utilidade de encenar histórias falsas? Por que não viver algumas histórias suas? Além disso, ela preferiria um bardo a qualquer momento. Felizmente, essa maneira de ver atores morreria rapidamente. Essa história em particular era uma releitura do trágico casamento e morte da princesa Valishen, morta por feras da sombra. Brigitte conhecia a balada que os atores haviam adaptado para compor sua história. Aliás, cantaram partes dela durante a apresentação. Era impressionante como aquela música havia mudado pouco ao longo dos anos. Alguns nomes diferentes, algumas notas diferentes, mas a mesma no geral. Muito parecida com suas próprias vidas. Repetidas inúmeras vezes, mas com pequenas variações. Às vezes ela era uma soldada. Às vezes, uma mulher da floresta, sem treinamento militar formal. Ela já havia sido general uma ou duas vezes, infelizmente. Ela preferia deixar aquele trabalho específico para outra pessoa. Ela fora guarda, nobre ladra, dama, camponesa, assassina e salvadora. Mas nunca antes fora guardiã. A falta de familiaridade não a incomodava. Na maior parte de suas vidas, ela não tinha conhecimento do que havia acontecido antes. O que ela podia extrair de suas vidas passadas agora era uma bênção, sim, mas ela não tinha direito a essas memórias. Isso não impedia que seu coração se contorcesse cada vez que uma dessas memórias se apagasse. Luz. Se não podia estar com Gaidal desta vez, não poderia ao menos se lembrar dele? Era como se o padrão não soubesse o que fazer com ela. Ela fora forçada a viver naquela vida, deixando de lado outros fios, assumindo um lugar inesperado. O padrão tentava tecê-la. O que aconteceria quando todas as memórias se apagassem? Será que ela se lembraria de acordar adulta e sem história? O pensamento a aterrorizava como nenhum campo de batalha jamais o fizera. Ela acenou para uma de suas guardas, Kyla Bent, que passou pela última fileira do teatro improvisado e fez uma saudação. E então? Perguntou Brigitte, virando a esquina para falar com Kyla. Nada a relatar, disse Kyla. Está tudo bem. Ela era uma mulher esguia, de cabelos cor de fogo, e se acostumara facilmente a usar as calças e o casaco de uma guarda. Está tudo tão bem quanto possível enquanto se sofre com a morte da princesa Valishen. Pare de reclamar, disse Brigitte, contendo uma careta quando a diva, como os músicos a chamavam, começou uma área particularmente estridente, então eles cantaram uma música só para você. Porque os músicos precisavam de tantos nomes novos para as coisas. Você poderia estar patrulhando na chuva. Eu poderia? Perguntou Kyla,
parecendo ansiosa. Por que não disse antes? Talvez eu seja atingida por um raio. Talvez seja melhor assim. Brigitte bufou. Voltem às suas rondas. Kayla fez uma saudação e saiu. Brigitte voltou a prestar atenção no teatro, encostando-se na coluna. Talvez devesse ter levado cera para tapar os ouvidos. Olhou para Elaine. A rainha estava sentada, calma, assistindo à peça. Às vezes, Brigitte se sentia mais como uma babá do que como uma guarda-costas. Como se protegia uma mulher que parecia, às vezes, tão determinada a se ver morta. E, no entanto, Elaine também era tão capaz. Como esta noite, ela de alguma forma convencera sua rival mais ferrenha a assistir àquela peça. Era Elorin sentada na fileira leste. A última despedida da mulher do palácio fora tão amarga que Brigitte não esperava que ela retornasse a menos que estivesse acorrentada. No entanto, ali estava ela. Sussurrava uma manobra política de Elaine 13 passos mais sutil do que Brigitte imaginava. Ela balançou a cabeça. Elaine era uma rainha. Volatilidade e tudo. Ela seria boa para Andor. Supondo que Brigitte conseguisse evitar que aquela cabeça de cabelos dourados fosse decepada. Depois de algum tempo sofrendo com a cantoria, Kayla se aproximou novamente. Brigitte se endireitou, curiosa com o passo rápido da mulher. "O quê?" perguntou baixinho. "Você parecia entediado", sussurrou Kayla, "então pensei em lhe trazer isto." Perturbação no portão da ameixa. Era a entrada sudeste dos jardins do palácio. Alguém tentou entrar. Outro mendigo procurando restos. Ou um espião de um dos fidalgos, esperando espionar. "Não sei", disse Kayla. "Ouvi as notícias de Calizon em terceira mão enquanto passávamos em patrulha. Ele disse que os guardas estão com o intruso sob custódia no portão." Brigitte olhou para o lado. Parecia que outro solo estava prestes a começar. "Você tem o comando aqui. Mantenha este posto e receba relatórios. Vou esticar as pernas e verificar esta perturbação. Traga um pouco de cera para os meus ouvidos quando você voltar, por favor." Brigitte riu baixinho, saindo do teatro e entrando num corredor palaciano branco e vermelho. Embora tivesse guardas e soldados com arcos extras nos corredores, a própria Brigitte carregava uma espada, pois uma tentativa de assassinato provavelmente se transformaria em combate corpo a corpo. Brigitte trotou pelo corredor, olhando pela janela ao passar. O céu vazava uma garoa cada vez mais forte. Completamente sombrio. Gaidal teria gostado daquele tempo. Ele adorava a chuva. Em algumas ocasiões, ela brincava que a garoa combinava melhor com seu rosto, tornando-o menos propenso a assustar crianças. Luz, mas ela sentia falta daquele homem. O caminho mais direto para o portão das ameixas a levava pelos aposentos dos criados. Em muitos palácios, isso significaria entrar em uma parte mais monótona do edifício, destinada a pessoas menos importantes. Mas este edifício fora construído pelos Ogier, e eles tinham opiniões particulares sobre essas coisas. A cantaria de mármore ali era tão imponente quanto em outros lugares, com mosaicos de azulejos vermelhos e brancos. Os aposentos, embora pequenos para os padrões reais, eram grandes o suficiente para abrigar uma família inteira. Brigitte geralmente preferia fazer suas refeições no amplo e aberto refeitório dos criados. 4 lareiras separadas crepitavam ali, desafiando a noite sombria, e criados e guardas de folga riam e conversavam. Alguns diziam que se podia julgar um monarca pela maneira como ele tratava aqueles que o serviam. Se fosse esse o caso, então o palácio andorano fora projetado de forma a encorajar o melhor em suas rainhas. Brigitte relutantemente passou pelos aromas convidativos da comida e, em vez disso, abriu caminho em direção à fria tempestade de verão. O frio não era cortante, apenas desconfortável. Ela puxou o capuz da capa e atravessou o pavimento escorregadio até o portão das ameixas. A guarita estava iluminada com um brilho alaranjado, e os guardas estavam do lado de fora, com capas molhadas e alabardas erguidas ao lado do corpo. Brigitte marchou até a guarita, com água pingando da borda do capuz, e bateu na grossa porta de carvalho. Ela se abriu, revelando o rosto calvo e bigodudo de Renald Macer, sargento de plantão. Um homem corpulento, de mãos largas e temperamento calmo. Ela sempre achou que ele deveria estar em alguma loja de calçados, mas a guarda aceitava todos os tipos, e a confiabilidade costumava ser mais importante do que a habilidade com a espada. "Capitã-general", exclamou ele. "O que a senhora está fazendo aqui?" "Estou sendo pega pela chuva", ela retrucou. "Ai, meu Deus!" Ele deu um passo para trás, abrindo caminho para que ela entrasse na guarita. Havia apenas uma sala lotada.
Os soldados estavam em turno de tempestade, o que significava que o dobro de homens trabalharia na guarita como de costume, mas eles só teriam que ficar do lado de fora por 1 hora antes de se revezarem com os homens que se aqueciam dentro da guarita. 3 guardas estavam sentados à mesa, jogando dados em uma caixa de dados enquanto um fogão de ferro com a frente aberta consumia lenha e aquecia chá. Jogando dados com soldados da turnê, estava um homem magro com um lenço preto enrolado na parte inferior do rosto. Suas roupas estavam desleixadas, e sua cabeça era coroada por uma massa de cabelos castanhos molhados que se espalhavam em todas as direções. Olhos castanhos fitavam Brigitte por cima do lenço, e o homem afundou um pouco na cadeira. Brigitte tirou a capa e a sacudiu para tirar a água da chuva. Presumo que seja o seu intruso. Sim, sim, disse o sargento. Como você soube disso? Ela olhou para o intruso. Ele tentou entrar sorrateiramente nos terrenos do palácio, e agora você está jogando dados com ele. O sargento e os outros homens pareceram envergonhados. Bem, minha senhora. Não sou uma dama. Pelo menos não desta vez. Trabalho para viver. Sim, continuou Macer. Bem, ele entregou a espada prontamente, e não parece tão perigoso assim. Só mais um mendigo querendo restos da cozinha. Um sujeito muito legal. Pensamos em aquecê-lo antes de mandá-lo para aquele tempo de novo. Um mendigo, ela disse. Com uma espada. O sargento Macer coçou a cabeça. Acho que isso é meio estranho. Você conseguiria arrancar o capacete de um general no campo de batalha, não é, Mate? Ela disse. Mate? Perguntou o homem com uma voz familiar. Não sei o que quer dizer, minha boa senhora. Meu nome é Garard, um simples mendigo que tem um passado bastante interessante, se quiser ouvir. Ela o encarou com firmeza. Ah, malditas cinzas, Brigitte, ele reclamou, tirando o cachecol. Eu só queria me aquecer um pouco. E ganhar a moeda dos meus homens. Um jogo amigável nunca fez mal a ninguém, disse Mate. A menos que fosse contra você. Olha, por que você está entrando escondido no palácio? Deu muito trabalho para entrar da última vez, disse Mate, recostando-se na cadeira. Pensei que talvez eu deixasse passar desta vez. O sargento Macer olhou para Brigitte. Você conhece esse homem? Infelizmente, disse ela. Pode entregá-lo à minha custódia, sargento. Cuidarei para que o mestre Calton seja devidamente cuidado. Mestre Calton? Perguntou um dos homens. Você se refere ao príncipe Corvo? Ah, que droga, disse Mate, enquanto se levantava e pegava seu cajado. Obrigado, disse secamente para Brigitte, vestindo o casaco. Ela vestiu a capa novamente e abriu a porta enquanto um dos guardas entregava a espada a Mate, ainda presa ao cinto. Desde quando Mate carregava uma espada curta, provavelmente uma isca para se afastar do bastão. Os dois saíram na chuva enquanto Mate amarrava o cinto. Príncipe Corvo? Ela perguntou. Não quero falar sobre isso. Por que não? Porque estou ficando famoso demais para o meu próprio bem, é por isso. Espere até que ele rastreie você através de gerações, ela disse, olhando para o céu e piscando quando uma gota de chuva atingiu seu olho. Vamos tomar uma bebida, disse Mate, caminhando em direção ao portão. Espere, disse ela. Você não quer ir ver a Elaine? Elaine, disse Mate. Sangue e cinzas, Brigitte, estou aqui para falar com você. Por que você acha que deixei aqueles guardas me pegarem? Você quer beber ou não? Ela hesitou, depois deu de ombros. Ao colocar Kayla de plantão em seu lugar, Brigitte estava oficialmente de folga. Ela conhecia uma taverna bastante decente a apenas 2 ruas do palácio. Tudo bem, disse ela, acenando para os guardas e conduzindo Mate para a rua chuvosa. Mas preciso de leite ou chá em vez de cerveja. Não temos certeza se a bebida do guardião dela faria mal aos bebês. Ela sorriu, pensando em Elaine bêbada tentando conversar com seus aliados depois da peça. Mas se eu deixá-la embriagada, pode ser uma boa vingança por algumas das coisas que ela me fez. Eu não sei por que você deixou ela te ligar, para começo de conversa, disse Mate. A rua estava quase vazia ao redor deles, embora a taverna à frente parecesse convidativa, com sua luz amarela se espalhando pela rua. Eu não tive nada a dizer sobre o assunto, disse ela. Mas não me arrependo. Você realmente entrou no palácio para se encontrar comigo? Mate deu de ombros. Tenho algumas perguntas. Sobre o quê? Ele recolocou aquele cachecol ridículo, que ela notou que tinha um rasgo no meio.
Sabe, disse ele. Coisas. Mate era um dos poucos que sabia quem ela realmente era. Ele não podia dizer não, disse ela, virando-se. Não quero falar sobre isso. Cinzas sangrentas, Brigitte. Preciso da sua informação. Vamos, por uma velha amiga. Nós concordamos em guardar os segredos um do outro. E eu não vou ficar falando da sua, disse Mate rapidamente. Mas, veja, tem esse problema. Qual problema? A torre de Genjei. Isso não é problema, ela disse. Fique longe disso. Eu não consigo. Claro que pode. É um prédio em chamas, Mate. Ele não pode exatamente te perseguir. Muito engraçado. Olha, você pelo menos me escuta, com uma caneca? De leite. Eu compro. Ela parou por um instante. Então suspirou. Com certeza, você vai pagar, murmurou, acenando para que ele seguisse em frente. Entraram na pousada, conhecida como a Grande Caminhada, que estava lotada demais por causa da chuva. O estalajadeiro, porém, era amigo de Brigitte e mandou o segurança expulsar um bêbado dormindo em uma das cabines para dar lugar a ela. Ela lhe jogou uma moeda em agradecimento, e ele acenou com a cabeça feia para ela. Faltavam-lhe vários dentes, um olho e a maior parte do cabelo. O homem mais bonito do lugar. Brigitte levantou 2 dedos para pedir bebidas. Ele sabia que ela aceitava leite ultimamente, e acenou para Mate se aproximar da mesa. Não creio que já tenha visto um homem mais feio do que aquele estalajadeiro, disse Mate enquanto se sentavam. Você não está vivo há tempo suficiente, disse ela, encostando-se na parede e colocando os pés calçados com botas em cima da mesa. Havia espaço suficiente para ela fazer isso, sentada no banco da cabine, no sentido do comprimento. Se o velho Snert fosse alguns anos mais novo, e se alguém pensasse em quebrar o nariz dele em alguns lugares, eu poderia considerá-lo. Ele tem um peito bonito, bonito e cheio de pelos cacheados para enfiar os dedos. Mate sorriu. Já mencionei como é estranho sair para beber com uma mulher que fala de homens desse jeito. Ela deu de ombros. Genjei. Por que, em nome das orelhas de Normad, você quer ir para lá? Orelhas de quem? Perguntou Mate. Responda-me. Mate suspirou e então aceitou distraidamente sua caneca enquanto a garçonete a entregava. Estranhamente, ele não lhe deu um tapa no traseiro, embora tenha lhe lançado um olhar malicioso enquanto ela se afastava. As malditas cobras e raposas têm uma amiga minha, disse ele, abaixando o cachecol e tomando um gole da bebida. Deixe-o. Você não pode salvá-lo, Mate. Se ele foi tolo o suficiente para entrar no reino deles, ele merece o que recebeu. É uma mulher, disse Mate. Ah, pensou Brigitte. Idiota. Heróico, mas ainda assim um idiota. Não posso deixá-la, continuou Mate. Devo uma a ela. Além disso, um bom amigo meu vai entrar, quer eu queira ou não. Tenho que ajudar. Então eles vão pegar vocês 3, disse Brigitte. Olha, se vocês entrarem pelos portais, estarão presos aos tratados. Eles os protegem até certo ponto, mas também os restringem. Vocês nunca chegarão a lugar nenhum útil depois de entrar por um dos arcos. E se você for pelo outro lado? Perguntou Mate. Você disse ao ouvir como abrir a torre. Porque eu estava contando uma história de ninar para ele. Luz, nunca pensei que um de vocês, seus idiotas, fosse tentar entrar. Mas se formos por ali, conseguiremos encontrá-la. Talvez, disse Brigitte, mas não. Os tratados não estarão em vigor, então os Aelfim e os Elfim podem derramar sangue. Normalmente, você só precisa se preocupar com truques com fossos ou cordas, já que eles não conseguem. Ela parou de falar, olhando para ele. Como você foi enforcado, afinal? Ele corou, olhando para a bebida. Eles deviam colocar uma explicação inflamada naqueles arcos. Passe por aqui e eles podem te enforcar. E vão. Idiota. Brigitte bufou. Eles conversaram sobre as memórias que ele tinha. Ela deveria ter juntado as peças. Se você for pelo outro caminho, eles provavelmente tentarão isso também. Derramar sangue no reino deles pode ter efeitos estranhos. Eles tentarão quebrar seus ossos com uma queda ou te drogar para dormir. E eles vão vencer, Mate. É o mundo deles. E se trapacearmos? Perguntou Mate. Ferro, música, fogo. Isso não é trapaça. É ser esperto. Todo mundo com um mínimo de juízo que entra pela torre carrega essas coisas. Mas só um em cada 1000 consegue sair, Mate.
Ele hesitou e então tirou um punhado de moedas do bolso. Qual a probabilidade de eu jogar essas moedas para o alto e todas darem cara? 1 em 1000. Mate. Ele as jogou por cima da mesa. Elas caíram em um jato, atingindo o tampo da mesa. Nenhuma delas quicou ou rolou da mesa para o chão. Mate não olhou para as moedas. Ele a encarou enquanto todas rolavam e vibravam até parar. Ela olhou para elas. 2 dúzias de moedas. Cada uma tinha caído com a face para cima. 1 em 1000 é uma boa chance, disse ele. Para mim. Cinzas sangrentas. Você é tão ruim quanto Elaine. Não vê. Basta um arremesso errado. Até você erra de vez em quando. Vou arriscar. Pode me queimar, Brigitte. Eu sei que é idiota, mas vou fazer. Como você sabe tanto sobre a torre? Você já se meteu nisso, não é? Sim, ela admitiu. Mate pareceu presunçoso. Bem, você conseguiu sair. Como conseguiu? Ela hesitou, então finalmente pegou sua caneca de leite. Essa lenda não sobreviveu, presumo. Eu não sei, disse Mate. Eu fui pedir que salvassem a vida do meu amor, disse ela. Aconteceu depois da Batalha das Colinas de Lapõe, onde lideramos a rebelião dos Burrana. Gaidal foi ferido horrivelmente, uma pancada na cabeça que o impediu de pensar direito. Ele se esqueceu de quem eu era, algumas vezes. Isso partiu meu coração, então eu o levei para a torre para ser curado. E como você saiu? Perguntou Mate. Como você os enganou? Eu não fiz isso, disse Brigitte suavemente. Mate congelou. Os Elfin nunca o curaram, continuou ela. Eles nos mataram e eu não sobrevivi, Mate. Esse é o fim dessa lenda em particular. Ele ficou em silêncio. Ah, disse finalmente. Bem, essa é uma história meio triste, então. Nem todos podem terminar em vitória. Gaidal e eu não lidamos bem com finais felizes de qualquer maneira. É melhor queimarmos em glória. Ela fez uma careta, lembrando-se de uma encarnação em que ela e ele foram forçados a envelhecer juntos, em paz. A vida mais entediante que ela já conhecera, embora na época, ignorando seu papel mais grandioso no padrão, ela estivesse feliz com ela. Bem, eu ainda vou, disse Mate. Ela suspirou. Não posso ir com você, Mate. Não e deixar Elaine. Ela tem um desejo de morte do tamanho do seu bando, e eu quero garantir que ela sobreviva. Não espero que você vá, disse Mate rapidamente. Queime-me, não é isso que estou pedindo. E... Ele franziu a testa. Uma morte do tamanho do meu quê? Deixa pra lá, disse ela, bebendo seu leite. Ela tinha uma queda por leite, embora não contasse isso a ninguém. Claro, ficaria feliz quando pudesse beber de novo. Sentia falta das bebidas fermentadas do velho Snert. Gostava de cerveja feia tanto quanto gostava de homens feios. Vim até você porque preciso de ajuda, disse Mate. O que mais há para dizer? Você está tomando ferro, fogo e música. O ferro vai machucá-los, protegê-los e contê-los. O fogo vai assustá-los e matá-los. A música vai hipnotizá-los. Mas você descobrirá que tanto o fogo quanto a música se tornam cada vez menos eficazes quanto mais você os usa. A torre não é um lugar, é um portal. Uma espécie de portão para a encruzilhada entre seus reinos. Você encontrará os dois lá, cobras a Elfin e raposas e Elfin. Supondo que estejam trabalhando juntos atualmente. Eles têm uma relação estranha. Mas o que eles querem? Perguntou Mate. De nós, quero dizer. Por que eles se importam? Emoção, disse Brigitte. É por isso que eles construíram portais para o nosso mundo, é por isso que nos atraem. Eles se alimentam do que sentimos. Eles gostam particularmente das Aes Sedai, por algum motivo. Talvez aqueles com poder único tenham gosto de cerveja forte. Mate estremeceu visivelmente. O interior será confuso, disse Brigitte. Chegar a algum lugar específico lá dentro é difícil. Entrar pela torre em vez dos arcos me colocava em perigo, mas eu sabia que, se conseguisse chegar àquele grande salão, conseguiria fazer um acordo. Aliás, você não ganha nada de graça se entrar na torre. Eles vão pedir algo, algo que você preza. De qualquer forma, descobri um método para encontrar o grande salão. Pó de ferro, deixado para trás nos cruzamentos por onde passei, para que eu soubesse por quais caminhos já havia passado. Eles não podiam tocá-lo, entende? E, tem certeza de que nunca ouviu essa história? Mate balançou a cabeça. Era popular por aqui, disse ela,
franzindo a testa. Há uns 100 anos, mais ou menos. Você parece ofendido. Foi uma boa história, ela disse. Se eu sobreviver, vou pedir para o Tom compor uma balada sangrenta sobre isso, Brigitte. Me conte sobre a poeira. Seu plano funcionou. Ela balançou a cabeça. Mesmo assim, me perdi. Não sei se eles sopraram a poeira de alguma forma, ou se o lugar é tão grande que nunca me repeti. Acabei encurralada, meu fogo se apagando, minha lira quebrada, a corda do meu arco arrebentada, Gaidal inconsciente atrás de mim. Ele conseguia andar alguns dias lá dentro, mas ficava tonto demais em outros, então o puxei para a liteira que eu havia trazido. Alguns dias? Perguntou Mate. Quanto tempo você ficou lá dentro? Eu tinha provisões para 2 meses, disse Brigitte, fazendo uma careta. Não sei quanto tempo duramos depois que elas acabaram. Cinzas sangrentas. Mate disse, então tomou um longo gole de sua cerveja. Eu disse para você não entrar, disse Brigitte. Supondo que você encontre seu amigo, nunca mais vai conseguir sair. Você pode vagar por semanas naquele lugar sem nunca virar à direita ou à esquerda, continuar em frente, passando por corredor após corredor. Mesmo assim, o grande salão poderia estar a minutos de distância, se você soubesse em que direção tomar. Mas você vai continuar perdendo. Mate olhou fixamente para sua caneca, talvez desejando ter pedido algo mais forte. Está reconsiderando? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Mas quando a gente sair, é melhor a Moiraine dar uma olhada nisso. 2 meses. Ele franziu a testa. Espera aí. Se vocês 2 morreram lá dentro, como a história foi divulgada? Ela deu de ombros. Nunca descobri. Talvez uma das Aes Sedai tenha usado as perguntas delas para perguntar. Todos sabiam que eu tinha ido. Eu era chamada de Jetari, dançarina da lua na época. Tem certeza de que nunca ouviu a história? Ele balançou a cabeça novamente. Ela suspirou, recostando-se. Bem, nem todas as histórias sobre ela poderiam perdurar para sempre, mas ela pensou que aquela duraria mais algumas gerações. Ela ergueu a caneca para beber o resto do leite. A caneca nunca chegou lá. Ela congelou ao sentir uma descarga de emoção vinda de Elaine. Raiva, fúria, dor. Brigitte bateu a caneca na mesa, jogou as moedas no chão e se levantou, xingando. O quê? Disse Mate, levantando-se num piscar de olhos. Elaine. Em apuros. De novo. Ela está machucada. Cinzas sangrentas. Mate disparou, agarrando seu casaco e seu cajado enquanto corriam para a saída.